Salve, salve, meus camaradas. Boa tarde a todos. Vamos começar aqui um bate-papo com o mestre Flávio Saudade, diretamente da África, da República Democrática do Congo. Salve, salve, mestre Gladson, já na área aqui. Então vamos esperar um pouquinho até o Flávio chegar, toda a galera começar a chegar aqui, para a gente conversar hoje, né, sobre essa perspectiva da capoeira, né, enquanto tecnologia social. Capoeira é um instrumento psicomotor para a cidadania, e todo o potencial, né, transformador e educacional da capoeira, seja lá onde ela esteja, no mundo inteiro. Salve, meu camarada Eduardo Currara, salve Berg, mestre Edu. Vamos só esperar aqui o mestre Flávio e a gente já vai começando. Beleza, meu querido? Maravilha, brigadão aí. E vamos lá, vamos bater papo, vamos trocar ideia, vamos construir conhecimento aí, né, com a nossa capoeira e esse tema tão importante, realmente, que é o potencial de construção de cidadania através da capoeira. Bacana. Então vamos lá. Flávio já deve estar chegando daqui a pouquinho. Salve Marcos Liba, toda a galera aí da Baixada Santista, mestre Márcio. Isso, vamos lá, ó. Acionar aqui. Vamos lá, vamos. Um segundinho aí que a gente já arranca aqui esse bate-papo. Pronto. Fala, meu camarada. E aí, Vinícius? Beleza, Flavião? Beleza pura. Só estou aqui dando os últimos ajustes aqui. Espera aí. Sim, Pronto. show. Bacana, meu querido. Muito bom esse momento Maravilha. aqui. Vamos dar um tempinho para a galera ir chegando aí, ó. Lucas Buda na área. Salve, meu Isso. camarada. Ó, o Buda já Galera aí. chegou. O Buda está em todas. Grande Buda. Isso aí é Aliás, o Buda ele parceirão, tem né? feito. Aliás, como você, o Buda tem feito aí vídeos muito interessantes aí para a criançada, né? Vídeos Sim. que realmente oferecem muitas ideias importantes aí para quem está trabalhando, para quem quer trabalhar com criança, que a gente sabe que é importante, né? A gente se atualizar, né? Não, com certeza, né? Acho que é uma ótima maneira, né, da gente aproveitar essa quarentena aí. Muita Você gente tá boa, né, ligado. produzindo material, fazendo transmissões ao vivo, fazendo vídeos gravados. Isso, Então, tem sido isso. uma troca bem intensa, né? É uma Então, acho que revolução. só não aproveita quem não quer, né? Essa quarentena. Exatamente. É uma revolução, na verdade, né? Eu acho que a gente É nunca viu a internet, né, os meios sociais sendo utilizados de uma forma tão positiva, né? De troca de verdade. conhecimento realmente com pessoas produzindo conteúdos de alta qualidade, né? Nós temos várias pessoas fazendo isso. O Ferradura é um exemplo, Itapuã outro exemplo, o Guaxinim lá na Bahia. Quer dizer, tem uma galera boa aí realmente É, trabalhando pesado mesmo na quarentena, né? acho que o desafio maior agora é selecionar o que ver, né? Porque a programação está tão É, intensa, várias atividades coincidindo. Mesmo agora, esse nosso horário aqui, eu sei que está tendo pelo menos umas duas, três aí. O mestre Valdenor aqui de São Paulo também aí, está isso. batendo um papo. Mas é isso aí, é legal, né? Bacana que é É, democrático. na verdade, quando você faz uma escolha, você acaba perdendo muitas outras, né? É a vida, né? Faz parte. É isso aí. Mas é isso aí, meu querido. E aí, você, como é que tá aí, né? Bom, Bom, que horas são agora aí? aqui, deixa eu ver aqui, são 10 horas. São 5 horas a mais, é isso? Sim, bacana. 10 horas da noite já, né? 5 horas a mais. 10 horas da noite já. E aí é isso que às vezes me deixa um pouco de dificuldade para assistir as lives, né? Porque o pessoal É, começa normalmente quando depois do horário de trabalho que algumas pessoas ainda trabalham, né? Ou em casa, né? Ou na rua. Então, as lives começam 18h30, 19h. A sua começa mais cedo, na verdade, né?
Eu tô e tentando, acaba me pegando. sim, eu tô tentando, né, começar um pouco mais cedo e algumas também começam às vezes 6h30, 7 horas. Vou variando, eu tô variando meus horários, né, justamente para tentar contemplar todo mundo, né? Mestre Márcio entrou aí, É. salve Mestre Márcio também, grande Salve, parceiro. mestre Márcio! É Gente isso aí, boníssima que eu tive a oportunidade de encontrar aí lá no CPUSP, né? com certeza. Aqui, ó, professora Márcia, é isso aí, galera. A professora Isso aí, Márcia também. muita gente boa, né? A galera toda que estava em peso no Congresso Brasileiro, né, no ano passado, de Capoeira e Educação. Essa turma aí que Exatamente. tá nessa pegada, né, da capoeira enquanto educação, cidadania, né? É um viés aí importante, muito forte, né? Com certeza, né? O caminho, né? Sim. E é isso aí, Flavão. Então, bom, vamos já entrar aqui, né, no nosso tema de hoje, né? Eu acho que é um tema muito relevante. Eu vi que ontem você já estava também fazendo um bate-papo, né, sobre a Isso. temática, né, temática, e contando um pouco também da sua história. Eu acho que seria legal, mesmo que resumidamente também, você dar uma Aham, pincelada aí, talvez, da sua trajetória, e para a gente falar um pouco da atualidade também, das perspectivas de isso, futuro, né? Eu quero falar um isso. pouco também do projeto Porta Aberta, aqui, que é o nosso projeto social aqui Ótimo, em São ótimo. Paulo, Aham, porque a gente está nessa parceria, né? Inclusive com grandes exato. expectativas aí para os desdobramentos, né? Com Enfim, dos certeza. nossos projetos. São projetos parceiros, né? Então estamos com ótimas expectativas aí. Mas vai lá, então começa você aí, fala um pouquinho da sua trajetória, do projeto, né? Gigando pela Paz. Maravilha. E a gente vai tocando Com aqui. certeza. Bom, eu sou de São Gonçalo, né? Originário de São Gonçalo, comecei a capoeira desde de criança, né? Com um tio meu e comecei com o meu mestre, né? Que é o mesmo mestre até hoje, quando eu tinha mais ou menos uma idade de 13 anos, num projeto social oferecido pela minha cidade. Então, os projetos sociais sempre tiveram muito vivos na minha vida, né? Começando pela capoeira e posteriormente eu participei de um outro projeto que era para terminar meu ensino fundamental, que eu estava um pouquinho fora da escola, quer dizer, uns 4 anos, e a partir daí eu tive meu primeiro contato com a Viva Rio, e foi uma organização onde eu comecei a trabalhar, bom, comecei como aluno em 98 desse projeto, e sempre com a capoeira, né, sempre me formando na capoeira, e comecei a trabalhar no Viva Rio em 99. Então, a partir de 99, fazem 21 anos, né, que eu tô dentro do terceiro setor, né? Que eu tô nesse mundo das organizações não governamentais, né? E a partir de 2002 a gente começou a redigir a Gingando pela Paz, né? Que era realmente uma proposta para utilizar aquela estrutura grande onde eu estava, que é a Viva Rio, ainda continua sendo uma estrutura grande, para tentar apoiar as atividades de educadores nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, nós sempre fazíamos muita atividade nas comunidades, Maré, Cidade de Deus, Vigário Geral, sempre tinha capoeira fazendo atividade social e sempre com dificuldade, como você conhece bem, né, no Porta Aberto, lá no Capão, sempre com dificuldade, sem apoio. Então, a partir daí, olhando os projetos do Viva Rio, chegou essa luz de começar, de montar um projeto que pudesse apoiar esses capoeiristas, né? Como Tartaruga lá do Cantagalo foi um dos que participaram bem com a gente. E a coisa foi caminhando até que a gente conseguiu lançar a Gingando em 2005, numa caminhada pelo desarmamento, né? Pelo fim do comércio de armas no Brasil. E em 2008 a Viva Rio convidou a gente para levar a capoeira para o Haiti. Então lá fui eu, né? Tranquei a faculdade, estava bem avançado de publicidade e era meu sonho era fazer a universidade e seria para um ano, né, como projeto piloto, mas acabei ficando 8. Então chegamos em 2008 no Haiti e aí não saímos mais, né? E com o trabalho que nós realizamos lá, nós fomos convidados para, né, trazer a capoeira para cá, quer dizer, para implementar a capoeira num programa com a Unicef, que foi onde o mestre Gladson teve aqui com a gente, né? Então, em 2018 a gente resolveu registrar a Gingando como uma ONG, né? Uma ONG autônoma,
A gente achou que realmente com isso a gente teria mais possibilidade de cumprir com o objetivo que sempre nós tivemos, né? E a partir daí a gente, né, vem caminhando. Já estamos registrados aqui no Congo, onde vamos abrir um centro de formação para a capoeira social, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Estamos registrados em Marseille também, onde nós devemos começar alguma atividade lá, a convite da organização que nos financia hoje, que é a AMAD, que é a Associação Mundial dos Amigos da Infância, de Mônaco, e também nós estamos caminhando para registrar a Gingando no Haiti, que praticamente foi onde a gente preparou nossa semente, né? Começamos no Brasil, passamos pelo Haiti, e no Haiti nós conseguimos desenvolver a nossa metodologia que nós utilizamos hoje, né? Que nos faz afirmar que a capoeira é uma tecnologia social. Sim. Não, maravilha, Flavião. Nossa, eu me lembro, né, a primeira vez, assim, que... Bom, você já veio aqui na USP, né, em São Paulo, em algumas vezes, né? Sim, sim, Deu sim. suas palestras, vivências, intercâmbios. Eu me lembro até hoje da primeira vez, né, que você veio, que você contou um pouco da sua história, mostrou fotos, né, contou relatos, casos, né, Aham. e mais detalhes. E realmente é uma história incrível, uma história fascinante, né? Até o mestre Okuhara estava dizendo aqui agora. E realmente é fascinante essa sua história e ver como isso está se desdobrando, né? Enfim, todas as conquistas, né? Que a gente sabe que não é fácil, aliás, ao contrário, né? Muita luta, então por isso que eu acho que você realmente, né? A gente sempre fala que você é um guerreiro muito iluminado aí, com muita força, mas Somos, né? somos, e é Somos importante a guerreiros. gente dar as mãos, né? Eu acho que você faz um trabalho muito legal, assim, justamente nessa coisa internacional também, né? Eu acho que você tem Aham. estabelecido boas parcerias com instituições Sim, importantes, com pessoas importantes, participado de congressos, não só na África, na Europa, né, e nas Américas. Então, acho que você tem essa missão maravilhosa aí né, e essa responsabilidade também, que não é fácil é, tocar tudo isso. E né, a expectativa é que a gente devagar consigamos caminhar, né, juntos para levar esses benefícios aí, essa tecnologia social, seja do Gingando pela Paz, dos demais projetos, que, no fundo, né, são projetos que precisam se apoiar. Né? exato. E então é isso. Então, e fale um pouco mais assim dessa coisa da parceria com a AMAD, né, que eu acho que é algo Uhum. realmente importante também, né, nesse momento aí de transição, né? Sim, Como você falou, dessa autonomia que você agora também, de uma maneira muito corajosa, né, deu esse passo na direção da fundação da Gingando aí como realmente uma instituição independente. Queria que você falasse disso, o que é que isso representa, né? Esse passo no sentido dessa independência. Imagino que tem desafios grandes, mas também tem possibilidades grandes também, né? sim. Bom, a parceria com a Amada, na verdade, foi uma ousadia minha, né? Porque Uhum. eu fui convidado, né, pela Embaixada do Brasil aqui do Congo, né? Do ex-embaixador, né? Convidado pelo ex-embaixador, que junto com a Amada tiveram essa ideia de implementar a capoeira aqui no Congo, né? E depois o embaixador me falou, na verdade, que me lembrou que eu tinha enviado para ele um e-mail em 2000 e... Bom, em 2015, se eu não me engano, enfim. A história foi que eu pesquisando, porque a gente tem que navegar, né? E eu estou sempre na internet navegando, buscando alguma oportunidade para encaixar os nossos jovens, né? Porque dentro da nossa metodologia a gente tem uma parte, né? Uma parte que a gente tenta valorizar a imagem do jovem, né? Que faz parte da nossa roda de desenvolvimento. E eu, numa desses momentos né, que eu estava navegando na net no Haiti, eu vi lá uma coisa, capoeira no Congo. Na verdade, o embaixador tinha trazido um capoeira da Abadá para fazer, acho que o Brasa, se eu não me engano, para fazer uma atividade de capoeira numa festividade, não sei se foi o 7 de setembro, né, como se costuma fazer nas embaixadas, né, para mostrar a cultura do Brasil. E acho que tinha o e-mail da embaixada ou o e-mail dele nesse artigo, e eu mandei a mensagem para ele falando, olha aí, poxa, estamos aqui no Haiti fazendo esse trabalho, seria interessante se nós pudéssemos fazer alguma parceria, né? E os jovens, na verdade, que
fizeram uma formação rápida com esse capoeirista continuaram com o YouTube e acabaram formando uma associação com o apoio do embaixador, né, e da embaixada. Então, esse foi um pouco o núcleo, né? A Amada Embaixada, essa associação, Capoeira Abadá Congo, e a Gingando. O embaixador entrou em contato comigo para a gente participar, né? Na verdade, compartilhar nossa metodologia, né? Que nós realizamos, que nós desenvolvemos no Haiti. Então, a partir daí, começou todo o processo. Eu vim aqui em 2014 para implementar o projeto das linhas técnico-pedagógicas, né, falar da capoeira social. Em 2015 eu voltei novamente para fazer uma avaliação. Nesse período de um ano eu fiquei fazendo um pouco um acompanhamento, né, meio que de longe. E em 2016 eu aceitei o convite da embaixada, da Unicef, para coordenar esse programa. Então, eu trabalhei de 2016 a 2018 coordenando esse programa, até que meu contrato terminou, a Unicef decidiu mudar um pouco a direção do programa, e aí eu fiquei aqui no Congo, né, esperando os acontecimentos. Nesse meio tempo, nós registramos a Gingando, e como estava demorando muito, eu estava muito inquieto. Então, veio na minha cabeça de mandar uma mensagem para a Amada, dizendo, olha, eu acho que estamos aqui, já registramos a Gingando, a Unicef, na verdade, já queria há muitos anos fazer um trabalho com a Gingando pela Paz, mas nós éramos um projeto somente, então era um pouco complicado. Então, à medida que a gente conseguiu se registrar, eu mandei a mensagem para a Amada, falando, já estamos registrados, né, queremos implementar um centro de formação da capoeira social, que é o que a gente fez no Haiti, né? Com poucos recursos, com dificuldades, mas fizemos, né? E então, depois que eu enviei a mensagem um pouco com uma ousadia e um pouco com medo, né? E em 5 minutos, o diretor executivo me respondeu, estamos interessados em apoiar a implementação da Gingando pela Paz no Congo, e também estamos interessados a apoiar o Centro de Formação em Capoeira Social. Então, a Amada, na verdade, para a gente foi uma bênção, né? Foi realmente uma coisa que caiu do céu. Claro que, na verdade, era um objetivo que nós estávamos percorrendo, né? E correndo atrás há muito tempo, né? Porque, na verdade, eu sempre faço projeções, assim, eu me coloco no futuro para ver realmente aonde nós queremos chegar e quais são as possibilidades da gente, né? Então, a Unicef, por exemplo, já pensava que nós poderíamos trabalhar com a Unicef há muitos anos, no Haiti. Isso lá em 2009, 2010, eu já tinha a Unicef já na minha mira, digamos, né? E a Amada, na verdade, foi uma grande surpresa. Eu não esperava, na verdade, né? E agora se tornou a nossa principal parceira, né, que tem apoiado o nosso projeto aqui. Sim. Não, maravilha, né? Eu acho que é super importante, né, esse tipo de apoio e, na verdade, né, eu acho que é uma das grandes dificuldades e também desafios de projetos sociais, de ações sociais, né, que envolvem a capoeira, onde quer que seja, né? A gente mesmo aqui, né, falando um pouco agora do projeto Porta Aberta, né, que é um projeto que a gente tem já aqui há 20 anos, né, no Capão Redondo. E esse projeto também começou com um apoio institucional forte, né? Na época, uma outra ONG também parceira, que é a ONG Palas Atena, e aí começou com o apoio também da Prefeitura. Na época, imagina, a Secretaria de Saúde super forte, a Palas, né? A Palas Atena, porque isso foi uma solicitação da Secretaria de Saúde, por eles entenderem, né, que você, numa comunidade, né, que existe aí uma série de questões sociais, você tinha um índice de criminalidade muito forte, muito alto, né? Então, a implementação de ações sociais contribui também para a diminuição de letalidade, né? Sim. Até você desafoga um pouco o sistema de saúde, né? Porque você tem uma série de intercorrências relacionadas a essas comunidades, até porque também tem sido feito todo um trabalho de conscientização, né? Através da capoeira você trabalha uma série de temas transversais, né? Que são importantes para a qualidade de vida, para a conscientização dos jovens, né? E você vai somando forças com várias frentes, né?
O Buda estava comentando É, aqui, né, na comunidade da Maré, eu sei que tem trabalhos muito fortes aí também com a capoeira, né? tem, tem. Mas aí, continuando com o projeto Porta Aberta, que depois de um tempo esse apoio, né, acabou saindo, porque, enfim, por questões políticas, né, eu acho que isso é um grande Sim. problema também, né, a continuidade, né, dos projetos, quantos projetos começam e acabam, né? É, Porque no primeiro momento, às vezes, você tem um apoio, seja um apoio governamental, seja um apoio institucional, mas, né, em algum momento esse apoio, né, esse aporte, às vezes, financeiro, de recursos e de outras instâncias é retirado e o projeto acaba. Né? E isso acaba trazendo uma frustração, né, uma decepção muito grande para os jovens envolvidos. é. Foi um pouco da realidade que a gente vive no Porta Aberta. Mas numa parceria com a comunidade, né, com os próprios jovens, né, e o mestre Gladson, depois a gente fez meio que um pacto, né, um acordo de dizer, olha, vamos continuar o projeto, vamos arregaçar a manga, vamos trabalhar, e fomos preparando, né, multiplicando também, preparando as lideranças, né, porque aqueles que eram Sim, sim. alunos, né, educandos, eles Uhum. acabaram, né, e hoje, né, tem lá, a Elaine, o Leonardo, o Hilton, né, o É, Lázaro, Leonardo, lembro muito o dele. Valneuton, né, toda uma equipe Aham. fantástica de pessoas que começaram adolescentes, né, bem jovens, e aí praticando, se envolvendo, e depois se tornaram educadores. Né? Muitos buscaram o curso superior, seja na área de pedagogia, de educação física, o Léo foi para a área de design, né? Mas todos ligados ainda nessa área Uma social, me... seja diretamente no projeto Porta Aberta ou em outras instituições onde eles estão atuando. Eu acho que essa questão também, acho que é até um tema interessante para a gente falar, a multiplicação, né? De você formar lideranças que vão É, multiplicar, né, é. e vão espalhar isso para as comunidades, porque muitas vezes, né, você aí atuando enquanto coordenador nessa linha de frente, mas em algum momento isso tem que ser multiplicado para que outras pessoas realmente abram outras frentes, né, e alcance um É. público maior. Né? Então, me fala como E que Vinícius, você fala. só pegando um gancho sobre essa sua questão aí da multiplicação, porque eu acho que é muito importante. Que isso eu acho Sim, que mostra muito bem quando nós falamos de capoeira enquanto tecnologia social. Quando a gente fala de capoeira em tecnologia social, a gente vem, volta para a questão da capoeira como tecnologia social, né, que é um pensamento totalmente diferente de grupo de capoeira, né, que na verdade ele sim, quer realmente ele quer ter participantes, ele quer ter membros, quer formar professores para fortalecer o grupo, né? Para que o grupo seja grande, para que o nome do mestre se espalhe, né? Para que dê continuidade ao grupo, né? Que é um pensamento fechado, na verdade, né? Não estou falando que é certo ou que é errado, né? É tradição, faz parte da história, do histórico. Mas quando a gente fala em capoeira social, capoeira como tecnologia social, a gente pensa nessa questão da continuidade de uma outra forma, né? Na verdade, é a continuidade que realmente você está visando pessoas que possam continuar com aquela, digamos, aquela transformação, né? Passando aquele bastão. Agora esqueci a palavra, mas já já ela vai chegar. sim, A transferência que é sim. importante. E você realmente você não tem esse objetivo de formar capoeira, né? Você tem o objetivo de contribuir para a formação de cidadãos conscientes. Primeiro, realmente, Sim, da cidadania deles humana, que é a primeira coisa, né? Vem antes sim, da civil, né? E depois, com todos esse pacote, aí, esse balaio de valores que o mestre Gladson ele fala sempre que é super importante, esses balaios de valores que são importantes para a vida na sociedade. Então, eu vi isso muito no Capão Redondo, né? As crianças que chegaram, a relação que vocês têm com a criança, a relação que vocês têm com os pais. Não é, eu vi que vocês não olhavam ali aquela criança que você não tinha realmente esse objetivo de formar um professor, uma continuidade sua, alguém que vai colocar o seu nome na camisa atrás. Você realmente tem essa preocupação de formar o cidadão. Então, essa acho que é a grande também diferença dessa transferência no sentido de abrir, de compartilhar e de perpetuar realmente aquela ação. exatamente, né? Até o mestre Adelmo entrou aqui, salve mestre Adelmo, Salva, Aline, mestre Long, Adelmo! e o Buda estava falando, né, Buda, Flávio, que essa dificuldade, né, e como eu estava comentando, né, que realmente a gente tem que ter muito amor, né,
e passar muito amor também para esses jovens, né? Lá Sim, no Capão, sim. né, a gente sempre, você veja, né, a gente tem trabalhado há muito tempo de maneira voluntária, né? Hoje a gente tem lá, principalmente a Elaine, né? Você pode falar da Elaine, que é uma liderança tão incrível, né, lá no Capão. E a história de vida dela é o que ela fala, né? Quer dizer, hoje em dia ela tem atuado lá voluntariamente e porque ela tem uma gratidão interna muito grande, né? Do que Aham. ela, digamos, ela recebeu, né? Da capoeira e não só da capoeira, aí como você está falando, agora que capoeira, né? Eu acho que aí dentro de uma perspectiva social você tem que ter realmente uma capoeira com um enfoque humano, né? Humanitário, voltado para as relações interpessoais, né? Relações que têm que ser carregadas de afetividade, né? De carinho, como diz o Aham. mestre Gladys, o sim, o não e o carinho, né? Para que realmente seja algo significativo, que toque as Exato, pessoas exato. profundamente. Não é só a pernada pela pernada, né? Não é ensinar uma meia de compasso, não é só a técnica. É, Claro que isso sempre vai existir também, os fundamentos da capoeira, mas tudo isso, né? Ou seja, tem que estar dentro de um contexto de amorosidade, né? De cuidar das pessoas, cuidar um do outro. E além da capoeira, né? Porque sim. normalmente é isso, acho que você sabe bem enquanto que esses jovens, né, e aí acho que você pode falar um pouco da sua experiência, que não é diferente em nenhuma comunidade, né, e aqui no Capão a gente viveu e vive isso, né, e cada um Sim, desses jovens tem uma realidade muitas vezes difícil, né, nas suas casas, seja por questões familiares, né, por uma série de sim. carências, e a gente tem que estar atento a tudo isso, né, e atuar dando suporte na medida do possível para esses aspectos também. Né. Eu acho que isso é que realmente faz a diferença para que o projeto se fortaleça e mesmo diante de dificuldades, né, como é o projeto Porta Aberta, que é um projeto que não tem grandes aportes financeiros, né, ele tem sim algumas ajudas pontuais de amigos, né, que têm melhores condições, e a gente está buscando também ajudas institucionais, mas ele mantém uma solidez porque ele tem uma base, né, que é uma base de amizade, uma base de respeito, uma base de transformações pessoais, né? Eu acho que esse é o poder também da capoeira, transformar as pessoas, marcar as pessoas profundamente e elas se tornarem gratas e quererem retribuir e multiplicar isso para as gerações seguintes, né? E Queria que você o falasse um pouco disso Vinícius, também. aí você respondeu a pergunta que o Buda fez lá atrás, né? Por que que a capoeira ela realmente ela consegue frutificar nas comunidades, né? E a gente vê isso no Brasil, em várias comunidades. O Brasil realmente é um berço de tecnologias sociais, né? O Rio de Janeiro também é muito forte isso, São Paulo, enfim. O Haiti realmente também ela frutificou e aqui está frutificando. Justamente por isso, porque ela tem essa capacidade de trazer para realmente para tona o que de melhor nós temos na humanidade, essa afetividade, resgatar os laços, né, realmente, porque, sobretudo, quando a gente vê essas situações, Brasil, Haiti, Congo, e tem outros lugares assim mais extremos, né, como a Síria, por exemplo, onde a violência ela está tão extrema, e a violência, na verdade, ela acaba rompendo com os laços de afetividade, né? Acaba Sim, destruindo realmente com essa capacidade das pessoas de terem empatia pelos outros. E é isso que nos torna humanos, né? E o problema é quando a gente tem um processo de construção para destruição das empatias. É o que a gente vê aqui no Congo com a formação de crianças para se tornarem soldados, né? Porque para apertar o gatilho, você não tem que pensar no outro, né? Você tem que apertar o gatilho e você tem que achar que ele é inimigo. E a capoeira ela vem realmente desconstruindo realmente tudo isso e vem resgatando essa possibilidade. E voltando lá atrás, porque eu sempre fico pensando realmente como a capoeira consegue ser tão mágica, né? Como ela consegue se adaptar em locais tão difíceis, né? Encontrar espaço e ser benquista, na verdade, ser protegida também, como a gente viu no Haiti. É porque eu acho que a capoeira, na verdade, ela possibilita o estar junto, né? E o ser com o outro, que é o Ubuntu, né? A gente volta na raiz, né? A gente volta na sim, raiz dos povos originários da África, do Brasil, né? Que é a comunidade, o sentimento de comunidade, né? Você realmente você colaborar para que todos ganhem, né? Você partilhar o saber, né? E essa sim, transferência
né, oral sobretudo, mas sobretudo também através dos exemplos. E é por isso que o papel do educador ele é tão importante, seja no Capão, seja no Haiti, seja aqui no Congo. E a capoeira tem essa capacidade realmente de agregar como uma mãe, né? Ela recebe, ela acolhe e ela protege. E a partir daí é que realmente o desenvolvimento acontece como se fosse realmente um embrião que cresce, né? E eu acho que desde o início a capoeira só pôde se consolidar por isso, porque ela acolhe, porque ela protege, né? E ela nutre também, né? E acho que é super importante a gente pensar sempre nisso. É uma coisa que me correu agora, que você fala, né, que eu acho muito legal também, que é essa coisa de você reconstruir a identidade, né, do jovem de uma maneira positiva, né? Exato. Você ressignificar valores, ressignificar crenças, né? Até também um trabalho de reconstrução de autoestima, né? Porque normalmente esses jovens vêm de contextos muito vulneráveis, né, e conflituosos, então muitas vezes ele chega às vezes com uma autoestima, né, muito destruída, né, e uma identidade muito destrutiva, né, seja aqui nas nossas comunidades, né, eu sempre gosto de falar realmente a Elaine, né, ela é incrível porque ela tem esse depoimento, ela fala, olha, eu sou uma pessoa antes e depois da capoeira, né, do projeto, porque antes ela tinha essa perspectiva da agressividade, né, sofria preconceito, racismo, e ela reagia de uma forma muito agressiva, né, e a partir do contato com a capoeira, ela foi fortalecendo a autoestima, foi buscando outras referências, outros significados, entendendo melhor o que, que ela era, os valores, outros valores, né, em si mesma, que levaram ela para um outro caminho, né, de sair da reatividade, de devolver aquela coisa dente por dente, olho por olho, né, e, na verdade, trilhar um caminho mais pacífico, um caminho mais significativo, mais feliz, né, podendo compartilhar e transformar outras pessoas. E eu me lembro sempre da sua fala também, né, que você recebe as crianças, né, e recebeu e vem recebendo, né, esses jovens, seja lá no Haiti ou aí no Congo, eles chegam, queria que você falasse um pouco disso, né, como que eles chegam. Sim. E como que você faz essa ressignificação de identidade, de autoestima e a partir daí gerando essas transformações, né? Foi justamente o que você falou, a questão da identidade, né? No Haiti, nós começamos trabalhando com crianças que eram utilizadas nas gangues. E, na verdade, que até hoje continua, né? Muitas crianças continuam sendo utilizadas, né, pelas gangues. Então, elas passavam por todo um processo mesmo de destruição dessa capacidade de ter empatia pelo outro. Era quase como uma identidade. As crianças no Haiti, elas se autodenominavam soldados, né? Timon Soldá. Aqui no Congo, a questão ainda mais tensa, porque são grupos armados, né? São grupos armados pequenos, grandes. Aqui nós estamos na região do Norte Kivu, do Kivu do Norte. Depois a gente pode falar um pouquinho só para situar as pessoas. Eu estou aqui na fronteira com a Ruanda, né? A gente pode ir caminhando a pé, a gente atravessa para a Ruanda, né? Mais ou menos onde passou todo aquele problema do genocídio que aconteceu na Ruanda, né? E do grupo armado que foi criado, M23. Então, as crianças elas passam por uma formação para que se tornem soldados. E tem até umas partes místicas também, utilizando uma coisa que se chama gri-gri, que é um pouquinho do patuá do capoeirista, né? E eles acham que com o gri-gri eles são protegidos, não, a bala não pega, eles não podem ser vistos. Isso acaba se misturando um pouco com a raiz da capoeira, né? Então a criança ela chega bate continência, ela age como um soldado, ela age como um adulto. E uma oportunidade, porque a gente tem que ter muito cuidado, na verdade, quando a gente trabalha com essas crianças. Eu fiz uma entrevista informal com um jovem, né, para entender um pouquinho como é que é esse processo de construção. Aqui no Congo, né, um jovem que estava dentro de um centro de trânsito e orientação, onde a criança ela sai do grupo armado, seja através de uma ONG, né, seja através do trabalho das Nações Unidas, e ela vem diretamente para esse centro de treinamento. O mestre Gladys conheceu muito bem esse ambiente, né? E lá a gente tinha mais ou menos 80 crianças, né, em um centro, todos meninos. E grande parte, eles acreditam que eles são soldados. Então, realmente, chegar com a capoeira, né, e fazer com que eles participem voluntariamente
é bem difícil, né? Mas a gente usa toda essa beleza lúdica musical da capoeira que atrai. Porque o ser humano ele é atraído Sim, pela arte, né? O ser humano ele é sim. atraído pela beleza. E a capoeira, ela usa isso. E a gente não verbaliza. É a música, é a beleza plástica, né? Isso atrai, é a nossa magia. Então a gente começa, na verdade, usar a nossa experiência, o diálogo, né? Na verdade, a roda de diálogo que a gente faz é muito mais importante do que uma hora de queixada, né? Porque Sim. fisicamente esses jovens são pô, bem melhor do que a gente. Fisicamente eles são, né? E eles pegam os movimentos assim, olhando, e vai ser bem melhor que a gente. Então, o físico não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é a mente, é o psíquico, é o psicológico, porque essa criança ela guarda muitas coisas e a gente não pode simplesmente abrir e colocar informação lá dentro. Na verdade, o que a gente faz é formar, através desse lúdico, da musicalidade, da arte, da beleza, na verdade, a gente coloca devagar, gota a gota, as mensagens que a gente acha que é importante. E muito devagar, porque senão água demais mata a planta, né? Então a gente vai a É. conta gotas lá e a gente espera, porque a esperança é a nossa grande arma, a gente espera que realmente essas mensagens elas fiquem lá. Então, o que a gente viu aqui, com mais de 6 mil crianças que a gente já atendeu nesse programa com a Unicef, é que eles querem ser capoeiristas e para ele capoeirista é sinal de defensor de uma cultura de paz, é aquele realmente que tem um caminho certo, né, um caminho realmente em que ele se preocupa com as pessoas e o mais interessante é que eles querem compartilhar isso com outras pessoas. Tá aí a questão da multiplicação que você tanto falou. E para essa reconstrução da identidade, é interessante um ponto, porque, na verdade, como você falou lá atrás, a gente tem um trabalho com diversas organizações, né? Com a Unicef, com as missões de paz das Nações Unidas, no Haiti era com a MINUSTAH, aqui é com a MONUSCO, e a gente tem todo um trabalho dentro dessas organizações de proteção da criança, que são áreas que são dedicadas para a proteção da criança, que oferecem vários cuidados de saúde, alimentar, mas também psicossocial. E o psicossocial, pelo que eu pude perceber aqui nessa experiência que eu tive com a Unicef, de 2 anos e pouco, é sempre o grande desafio. Porque você pode dar roupa, você pode dar sapato, você pode alimentar uma criança, mas se você realmente não oferece um conteúdo para que ela possa carregar com ela, independente da realidade dela, né, ela não vai realmente se transformar. Ela vai ficar suscetível a ser novamente abduzida pelos grupos armados e pela violência. Mas quando você oferece esse conteúdo, né, que não, a gente não pode tocar, né, quando você oferece esse conteúdo e a criança ela abre a mente dela, não precisa de mais nada. Por mais que ela passe dificuldade, ela vai seguir o caminho dela reto. Ela vai dizer não para a violência. E foi isso que a gente viu muito no Haiti, e é isso que a gente está vindo aqui no Congo. Então, essa questão da reconstrução da identidade é um ponto crucial para o nosso trabalho com a capoeira enquanto tecnologia social. Tanto que na Unicef, esse conceito de que a capoeira é uma ferramenta que contribui para a reconstrução da identidade da criança, aqui no Congo já se tornou um conceito já da Unicef. E que eu acho que é super importante e o que eu acho que possibilitou a Amada a definir, na verdade, na estratégia da organização, a capoeira é um pilar. Na verdade, não é só mais uma atividade pendurada como a gente vê por aí. A capoeira é um pilar, faz parte do programa da AMAD, que é o programa Capoeira Pula Pé, Capoeira pela Paz. E o que a gente quer fazer com a nossa ação e com a nossa visibilidade é tentar realmente conseguir trazer esses apoios, seja da AMAD ou da Unicef ou de quem quer que seja, para iniciativas como a sua lá, né, como a do Mestre Gladys do Porta Aberta, como a iniciativa do Buda, né, a iniciativa do Ferradura Capoeira de Rua. Então a ideia é que a gente consiga realmente conseguir apoio e compartilhar, porque a gente na verdade não quer
para a gente, para Gingando pela Paz, né? Um dos pilares que a gente tem é realmente que a gente chama de advocacy. A gente é quase um advogado da capoeira. Então, a gente quer chegar para essas organizações e falar, olha, a capoeira é uma tecnologia social, ela é dança, ela é arte, ela é luta, ela é o que for, mas ela é uma tecnologia social que está sendo utilizada para resolver problemas que nenhuma outra atividade conseguiu resolver. E ela é uma parceira essencial, fundamental para a proteção da criança, e nós temos diversas pessoas e iniciativas que estão trabalhando em campo todos os dias resolvendo esses problemas. Então, nós temos um exército do bem que Sim. não tem realmente como medir a sua força. E olha aí, vamos ajudar esse pessoal. Então, esse é o nosso grande papel e é o nosso grande desafio. Não, muito legal. E eu acho que realmente esse desafio, né, de formar, digamos, essa rede, né, aí de conexões, né, justamente, eu acho que o Gingando pela Paz, né, já vejo assim que tem esse protagonismo, né, porque já carrega essa força por uma experiência internacional, né, e aí até um pouco aquela história, né, a capoeira às vezes precisa ir para fora, ir para o mundo e depois É, trazer, colher frutos, né, aqui dentro. Claro que aqui também tem trabalhos incríveis, mas eu acho que com certeza essa sua experiência do Gingando, né, enfim, com essa interlocução com tantas instituições, né, e representações importantes do mundo, né, vai trazer essa força. Eu acho que essa construção dessa rede é muito importante, porque é o que o Buda estava falando aqui também. A gente tem, às vezes, várias ações, né, pequenas ações, e que, às vezes, estão um pouco isoladas, né? E eu acho que a gente somando força, a gente estando junto, a gente construindo essa rede, um vai fortalecendo o outro, né? O exemplo de um vai ajudando a dizer, olha, tá vendo? Tá atuando ali, tá atuando aqui, e as várias frentes, né? Mas dentro de uma força conjunta para que realmente a gente consiga multiplicar e se fortalecer e até para atuar com mais possibilidade, né? Com mais estrutura. Eu sinto que a dificuldade é, maior dos trabalhos sociais, principalmente aqui no Brasil, é ter uma infraestrutura, né? Ter uma estrutura exato. de apoio, né? Inclusive para fazer um trabalho muito disciplinar, né? Lá no Porta Aberta, por exemplo, no começo, a gente tinha uma estrutura interessante, e aí você tinha uma psicóloga, você tinha uma assistente Sim, social, sim. né? Você tinha pessoas trabalhando na área de saúde, que davam palestras na área de saúde, enfim, tinha uma série de outras atividades também, né, relacionadas, enfim, a Aham, parte de teatro, né, de percussão, de mediação de leitura, que são ações que vão agregando, né, e que vão fortalecendo projetos, e muitas vezes tem na capoeira como um elemento central aí, né? Então, eu acho que é muito importante a gente, as pessoas que atuam nessa área social, da gente começar realmente a construir isso, essa rede aí, para a gente se fortalecer cada vez mais e beneficiar, né, cada vez mais pessoas também, mais jovens, mais crianças, idosos, enfim, pessoas exato, com diferentes exato. características, né? E Então, o Vinícius, falando aí pegando o seu gancho da questão de estruturas aí, de iniciativas que fazem bom trabalho, nós temos aí o mestre Buiú, que está aí na área, que tem um trabalho fantástico em Biritiba Mirim, no qual eu tive a oportunidade, né, de estar presente lá no Mulheraça, que para mim foi um dos maiores eventos da questão da mulher, que a gente não pode esquecer, né? E é um exemplo muito grande, né? Que tem um trabalho fantástico lá, super construído. Você pode ver todo o processo de construção, né? Para oferecer para essas crianças e jovens justamente o que elas precisam, né? E voltando para essa rede que você está falando, a gente começou, na verdade, alguns anos atrás, uma ideia de criar uma rede que a gente está chamando de Rede Gingando pela Paz para a Capoeira Social. Né? Acredito que eu tenha falado contigo já sobre isso, já porque é um projeto antigo. Né? Nós começamos, na verdade, pela América Latina. Né? Nós recebemos um convite do escritório da Unicef para a América Latina e Caribe, e foi uma reunião deles, né, de planejamento, super bacana, né, para refletir os indicadores. E felizmente a capoeira estava presente. Eu pude apresentar, né, a Gingando, e quando eu apresento a Gingando, eu apresento a capoeira, né? E a gente teve essa possibilidade de, na verdade, eles escolheram o Gingando, né, nosso trabalho no Haiti, como um exemplo, né? E houve toda uma discussão e eu pude, né,
refletir com eles as questões sobre indicadores, né? E pensando, na verdade, a resolução de conflitos armados de uma forma alternativa, né? Que na América Latina nós temos um problema muito sério com as gangues, que são as marras, né? Marras e bandias, que são aqueles caras tatuados, né? Enfim, que é um problema muito grande em El Salvador, Honduras, sobretudo. Então, Sim. a ideia ali, a gente levou a ideia de criar uma rede com os capoeiristas dessa região, né? E é uma coisa que está voltando agora com um mestre que entrou em contato com a gente há pouco tempo, através do Molejo, que acho que está assistindo a gente aí, Molejo da Costa Rica, que também tem um trabalho super bacana em Costa Rica, e a gente levou para lá essa ideia de criar a rede Gingando pela Paz da Capoeira Social. Na verdade, contactando, né, as organizações como o Unicef e apresentando, olha aí, a capoeira é isso, 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 isso. Não é só cultura, é além disso, é uma tecnologia. E com isso tentando realmente formar um espaço, primeiro, de partilha de conhecimento, porque tem pessoas fazendo trabalhos maravilhosos, tem pessoas que querem fazer também um trabalho social, mas existe certa dificuldade que a pessoa às vezes não conhece. Então a ideia é criar essa rede para que a gente, primeiro, a gente possa compartilhar conhecimentos, né? E eu dizer, olha, foi assim que eu fiz, assim, assim, assim. Então isso pode tornar menos difícil o caminho daqueles que querem fazer. E hoje, com a Amada, um dos objetivos é formar uma rede também na África, né? Então, a ideia é identificar iniciativas e, sobretudo, educadores que realmente queiram compartilhar ideias e trabalhar juntos, né? Um exemplo claro para mostrar a nossa força, rapidamente para te dar a palavra. A capoeira, além de tudo que ela é um veículo de sensibilização muito importante. Nós fazemos rodas de capoeira na rua, por exemplo, no Haiti, eram 350 pessoas olhando. Aqui no Congo, também. São Paulo, em qualquer lugar, as pessoas param para ouvir. Então, através da capoeira, a gente pode falar de temas que são importantes para a sociedade. Hoje nós temos aí o coronavírus, a importância de se preservar, a questão da higiene. Aqui no Congo, infelizmente, a gente também tem o Ebola que voltou, né? A gente tem as datas importantes a se celebrar e refletir, né? O Dia Internacional do Direito das Mulheres, a Convenção Internacional da Criança. Então, numa roda de capoeira, a gente pode utilizar essas datas internacionais e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho mundial de sensibilização. Porque, na verdade, é isso que faz a diferença. São as informações positivas que nos possibilitaria estar, ao mesmo tempo, em vários países falando do mesmo tema, e com isso a gente vai ganhar uma visibilidade que vai permitir abrir espaços e apoio em vários países. Não, sem dúvida. E eu acho que essa ideia do intercâmbio, né, que ela é tão poderosa, né, essa troca. Então, por exemplo, mesmo aqui localmente, né, quando a gente faz esse movimento, né, dos jovens, das crianças do Capão Redondo, quando eles vêm aqui para a USP, por exemplo, né, vivenciar o ambiente da universidade, seja nos eventos, nos congressos, nos batizados, enquanto isso abre também uma visão de mundo, né, abre, enfim, possibilidade de relações humanas, de trocas, né, o quanto que isso realmente fortalece, isso alimenta, né, isso traz esperança. Então, assim, fazer isso em nível nacional, né, internacional, né, me lembro ainda, falando mais uma vez da Elaine, ela teve a oportunidade de viajar para a Argentina, né, aquilo para ela foi um momento de realização pessoal forte. Então, por quê? Porque a capoeira estava possibilitando aqui para ela, né? Então, eu acho que realmente essa ideia da rede ela é muito boa, muito importante, né? A gente tem que trabalhar e para somar forças, né? Eu acho que e a tecnologia, hoje a internet também dá essa possibilidade, mas também de encontros presenciais, né? Seja essa ideia de fazer eventos aí, aqui, trazendo esses jovens, levando esses jovens, né? Gerando esse movimento, essa dinâmica. Eu acho que tudo isso vai fortalecendo, vai potencializando, vai abrindo visões, né? Trazendo novas soluções, despertando criatividade, despertando potenciais, né? Que é isso, esses jovens eles têm uma inteligência incrível, né? E Com a questão é certeza. como canalizar de uma
uma forma positiva, como viabilizar e gerar oportunidades para que eles realmente, né, construam, se mobilizem no sentido construtivo, positivo, né? Eu acho que... Exato, E a capoeira como o catalisador de tudo isso, né? E exato, aí, acho que exato. assim, eu queria só mencionar de novo aquilo que a gente estava falando da capoeira, né? O potencial da capoeira, né? Porque a capoeira, ela é essa atividade fantástica, maravilhosa. E mesmo aqui o Porta Aberta, né? Quando foi iniciado, né? Como eu te falei, a Palas Atenas, que era a gestora inicial do projeto, Sim, sim, porque a Palas Atenas muito trabalho no sentido filosófico, inclusive eles fazem muito trabalho com a sim. filosofia do Mahatma Gandhi, né? E também a questão Exato, da não exato. violência, cultura de paz, é muito legal o trabalho. Mas era um trabalho mais em nível intelectual, conceitual, Sim, né? Eles exato. entenderam que para fazer um projeto numa comunidade, você tem que ter uma atividade corporal, né? Quer dizer, você toca o jovem pela corporeidade, né? Pelo movimento. E aí eu acho que esse é o potencial da capoeira, né? Porque ela mobiliza o ser humano, né? Esses jovens, através da corporeidade, ao mesmo tempo, né? Da afetividade, da historicidade, da musicalidade, né? E o sentido de comunidade e o sentido de ser guerreiro também, né? Eu acho que esse é o lance, que a capoeira também é uma luta, né? E traz esse elemento do ser guerreiro para lidar com os desafios, né? E as demandas do dia a dia, né? Enfim, todas as desigualdades sociais. Mas um guerreiro que busca a paz, né? No final das contas, tem que ser guerreiro, mas um guerreiro construtivo, positivo, solidário, né? Então, eu acho que realmente a capoeira é incrível, né? Nesse sentido, e realmente a gente tem que explorar e mostrar para o mundo, né? Como você tem mostrado aí, e cada um, né, das pessoas que estão atuando aí nas suas frentes, em suas comunidades, mostrando esse potencial transformador da capoeira. Né? Exato. E acho que uma coisa que eu gostaria de pontuar, guerreiros e guerreiras, né, que a gente Com precisa certeza. ter, né? E nesse ponto da questão da guerreira, que é a questão da mulher, que é super importante, né? Sim, Desse espaço que realmente a capoeira ela possibilita para que a mulher realmente tome parte daquilo que ela realmente tem direito, né? sim. Porque é essencial se a gente realmente quiser renovar, né, pensar um mundo realmente diferente, né, com menos violência, com mais amor, com mais afetividade, a gente tem que realmente dar à mulher o espaço que é dela, né, para que a gente realmente consiga se equilibrar. É interessante você ter falado da Palas Atenas, né, que é essa parte da filosofia, né? É, e acho que tudo também envolve essa reflexão e ação também, né? Porque eu acho também que às vezes a gente fica muito na reflexão, muito no campo das ideias, e a gente tem que partir realmente para o trabalho, né? Para aquilo que realmente que a gente precisa fazer. Né? Dando só mais um exemplo dessa questão feminina também, o mestre Roxinho, que está acompanhando a gente aí, que deu até essa dica para a gente, e o PLA, como a gente fala lá no Rio, né, da questão do Dia do Refugiado também, que é uma problemática grande que nós temos hoje, né, do refúgio. O ser humano ele está buscando realmente a dignidade, como o capoeirista sempre buscou, né? Na verdade, eu acho que ele não, quando ele aprendia uma queixada, um rabo de arraia, o fim daquele aprendizado não era derrubar o opressor, era realmente terminar com a opressão e para que ele pudesse viver com dignidade, né? E o Mestre Roxinho tem um trabalho muito bacana lá na Austrália com refugiados, super interessante lá, sobretudo com meninas e algumas até do Congo também, né? Porque as pessoas que vivem em situação de conflitos querem viver com dignidade, em paz, construir suas vidas, né? Então, quer dizer, são tantos temas que a gente pode trabalhar, né, através da capoeira, que tem sido feito, tem sido realizado em diversas áreas, e a gente se juntando, a gente conversando, com esse foco realmente, né, de mostrar essa face da capoeira enquanto tecnologia social, eu acho que é super importante. Não, maravilha. Bom, eu acho que assim, a gente está chegando a quase uma hora aqui de bate-papo, né? Tá bom demais, é É muito hora de bom abrir assim para a gente perguntas, conversar. hein?
Acho que daqui a pouco vai dar uma interrompida, né, pessoal? Então a gente vai. Ó, tô vendo aqui a Dourada também está presente, salve. Né, a Dourada que esteve no Congresso também, apresentou, né, o trabalho Isso, aqui fez uma bela apresentação. do doutorado, né, ligado também a um projeto social aqui, se eu não me engano, a galera do Mangalô aqui de São Paulo, né? Mas enfim, então só para a gente se organizar aqui, eu acho que a gente pode, daqui a pouco tá chegando, acho que podemos dar uma interrupção, né, e retomar, porque senão daqui a pouco corta daquela maneira abrupta assim. E aí a gente Melhor. abre para as perguntas aqui, abre para a interação, para o pessoal fazer comentários, né? O Mestre Gladson está presente também, ele entrou. Maravilha, Agora salve o Mestre Gladson. O Mestre Gladson está ativo aqui Ativo. também no Instagram agora, entendeu? E Mestre Buiú, né? E é muito bacana. Então, vamos fazer assim, então, acho que já estão quase uma hora, a gente pode dar uma interrupção, abre de novo, e aí o pessoal vai se manifestando. Coloca aí uma opinião, faz uma pergunta, e a gente leva mais, ó, o Mestre Bico Duro também aqui está na área, o Mestre Roxinho, a gente teve uma oportunidade incrível também há uns anos atrás, né, nos eventos do Mestre Roxinho, ele também participou de um congresso brasileiro de comunicação, Mestre Okuhara, enfim, muita gente boa aí, então acho que esse movimento a gente tem que fortalecer, né, porque é algo muito importante aí dentro dos campos de ação, né, da capoeira. Vamos fazer isso então? Vamos dar uma interrupção, pessoal. Toma uma água, em 1 minuto a gente volta. Na verdade, assim, já abre e fecha, não gosto de demorar muito não, para não perder o gancho. E também para a gente já ir para uma etapa aí de bate-papo, de conclusão, até porque também, né, já são quase 11 horas aí, né, Flávio? Isso, mas aqui não tem problema não. Então a gente fecha, maravilha. A gente abre de novo. Tem até o Kazan aí, um amigo grande lá da República Dominicana que entrou. Então a gente fecha e a gente abre novamente. Legal, ó, Mestre Roxinho, Mestre Zói. Então vamos lá, é isso. Vamos fechar e abrir, tá bom, pessoal? Só para... vai dar aquela 1 hora e a gente encerra e retoma. Vamos lá. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá. Vamos entrar, vamos retomar. Estamos de volta. Beleza. Nossa, um tempinho aí, né? Ver se a galera vai retomando. Ó, o Mestrinho também no Paraná, na área. A Long também está aí. Isso. Custódio. Salve, Mestrinho. Então vamos lá, pessoal. Já vamos aí, ó, galera. Coloca aí uma perguntas, comentários, né? Fala um pouco também das experiências, dos desafios, dificuldades. Manda a pergunta aí para o mestre Flávio. A gente... Everton Taboada também, lá da Baixada Santista. Vinícius. Faz um trabalho muito legal. Diga, Flávio. Só vou aqui falar um detalhe que é super importante em termos de realmente da tradição, enfim, da capoeira, da história até negra, né? Eu, quando voltei agora para o Congo, eu vim com um objetivo, que é estudar mais a cultura da África, né? Africana, né? Uhum. E há algum tempo atrás, pesquisando, fazendo algumas pesquisas, aqui, na verdade, onde eu estou, é uma cidade que se chama Goma, G-O-M-A. Né, que na verdade na grafia normal é Ngoma, N, aquele apóstrofo, e Goma. E perguntando, mas Ngoma, isso soa um pouco como o nosso tambor, né? Ei, Ngoma, de goma, mas isso é também nome de tambor. Aí eu comecei a pesquisar e eu descobri que, na verdade, a cidade chama Ngoma por conta do vulcão. Aqui nós temos o vulcão aqui a alguns quilômetros que chama Niaragongo, aquele que fuma, e que é um vulcão que ainda está realmente em atividade. Ele é considerado uma das grandes maravilhas do mundo, porque ele tem um lago de lava, as pessoas podem caminhar até lá em cima, a 3.500 metros, eu acho 3.000 metros, né? Só que em 2002 a cidade foi arrasada com uma erupção desse vulcão, aqui onde eu estou, na verdade. A cidade foi reconstruída. E eles deram o nome na verdade, há muitos anos atrás, claro, que eu não sei quando foi, eles deram o nome da cidade de Ngoma como uma onomatopeia do som que o vulcão faz quando entra em erupção. Então é o boom, é o boom. E daí eles deram o nome ao tambor de Ngoma, porque o tambor, né, tem essa função de boom, é o coração, né, como diz o mestre
o mestre Tony Vargas, né? E realmente é o coração. Então, o Ngoma saiu daqui e provavelmente atravessou o Atlântico, né, com os negros, porque, na verdade, o Congo, né, o Congo belga, e até o Congo Brazzaville também, ele fazia parte do Reino do Congo, juntando com Angola e com mais 2 ou 3 países. Então, esse nome muito provavelmente atravessou o Atlântico e chegou para a gente aí como Ngoma, como nosso tambor. E eles utilizavam, na verdade, o Ngoma, né? Eles iam para um local mais alto e para se comunicar. É o que, né, eu consegui ouvir aqui das pessoas. Então é só um parêntese aí para uma curiosidade. Não, fantástico, né? Eu acho que assim, tenho certeza, né? Assim, o Congo tem muita influência aqui no Brasil, né? A gente sabe que Tem. toda essa diáspora africana, né? Muito dos elementos, né? Da cultura afro-brasileira, africana presente no Brasil, vieram da região do Congo, né? Com toda essa musicalidade, toda essa ancestralidade. Então é muito legal isso que você acabou de falar aí, contar pra gente. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho um pouco de dificuldade de ver as perguntas aqui, mas a professora Márcia falou aqui, deixa eu tentar só resgatar a pergunta dela, que tenho dificuldade de visualizar aqui os comentários nesse Instagram. Mas vamos lá que eu acho. Ela comentou aqui, quer ver? Ó, refazendo a pergunta, como vocês acham que é o caminho para a capoeira ter o seu espaço na educação, né? Aí aqui eu acho que ela está querendo se referir ao aspecto mais da escola. Ela tinha um outro comentário aqui, né? Ó, ela se mantém existindo no terceiro setor, mas na educação merecia ter o seu espaço estabelecido. Mas temos um processo longo para percorrer, mas gostaria da opinião de vocês, né? Então, a Márcia está pedindo aí uma palavra nossa em relação ao aspecto da educação, né? Em relação à capoeira. Você começa aí, depois eu mando aqui. Maravilha. Bom, eu acho que você é a pessoa mais indicada para falar na capoeira e educação, né? Mas eu acredito que quando a gente pensa em processo de educação, a gente tem que pensar em primeiro nos educarmos, né? A gente se educar, né? Então, o capoeirista, na verdade, ele passou muito tempo, na verdade, dando continuidade àquilo que ele já fazia há muitos anos. Então, esse processo educativo, né, foi natural, aconteceu naturalmente, né? Que foi super válido, né? Porque a tradição, né? Através disso que a capoeira ela conseguiu se manter e entrar em diversos meios e estar presente nas comunidades, né? Sim. Parece que... Minha bateria estava acabando aqui. Voltou? Deu um corte aí, deu um corte. Não sei se... Só essa última parte, fala de novo. Não sei se você já finalizou ou se interrompeu aí. Só um minutinho. Marion, tu as Instagram? Tu n'as pas Instagram? Mas ça va finir minha bateria e funciona. Um segundo aí, pessoal. Tu connais ton mot de passe? Oui. Não, je connais pas. Attends. Desculpa, é porque estou Tá dando um pouco de corte aí, Flavio, na sua transmissão. Vê se regulariza agora. Cortou, mas vamos embora. Foi, acho que agora voltou. Vai lá. Então, a questão é que a questão da educação, quando a capoeira, na verdade, ela entra no ambiente escolar, né, isso eu penso muito nisso e foi uma das formas que a gente conseguiu trazer a Gingando mais realmente com essa característica de uma organização realmente, né, de um projeto realmente. Quando você está no ambiente escolar, você tem várias atividades, né, e várias técnicas que a gente precisa ter conhecimento e colocar em prática. Uma coisa simples, um planejamento, né, da atividade, uma avaliação da atividade, entender os processos, como eles acontecem
dentro da educação, dentro da pedagogia. Quer dizer, então a capoeira, ela na verdade, ela já melhorou muito, né? Hoje nós temos grandes trabalhos, pessoas que estão se formando. Então, eu acho que para que ela realmente ela consiga estar mais presente nessa questão da educação nas escolas, é preciso que o capoeira realmente ele consiga abrir a cabeça, abrir a mente para essa necessidade de ampliar seu aprendizado. Não é deixar a capoeira de lado, né? Ampliar realmente o seu aprendizado para que ele consiga responder à necessidade que a escola coloca para a gente. E aí é o que a gente fala da capoeira social. Na verdade, é o que a criança precisa para a gente. Não é o que a gente tem a levar para a criança. É a capoeira, sim, mas a capoeira ela responde à necessidade da criança, né? E quando eu falo de educação, eu falo de uma forma mais ampla, a instrução. Eu falo da educação de uma forma mais ampla para essa questão de valores. Um exemplo claro, assim que nós estávamos idealizando a Gingando pela Paz, a Unesco, no Rio, ela entrou em contato comigo e pedindo o mais rápido possível um projeto que pudesse trabalhar com os educadores em capoeira, que trabalhavam num programa chamado Escola Aberta, né, que era a escola que abria aos finais de semana. E pelo simples fato de que os educadores, os professores, enfim, de capoeira, estavam muito violentos, eles estavam se pegando entre eles, e isso estava passando para as crianças. Quer dizer, então, e na verdade, a capoeira, nesse formato dentro da escola, ela não tem espaço, né? Na verdade, a capoeira tem que se adequar àquilo que a escola propõe, que é a educação da criança, né? Que é a preservação realmente da educação no sentido mais amplo, né? De desenvolvimento humano. Então, acho que são esses desafios que a gente encontra que, às vezes, parte do próprio capoeirista. Não é a capoeira, é o capoeirista, né? Sim. Não, com certeza. Eu acho que aí são várias questões, né? Quando a gente pensa a relação da capoeira com a educação, a escola, né? Claro, a própria capoeira, ela é uma escola também, né? Uma escola onde você É uma educa escola, as uma pessoas, escola. mas claro que também é como você falou, depende trabalha a capoeira numa perspectiva educativa, né? No sentido de formar o cidadão na sua complexidade, né? E aí, o que se dá valor, né? Aquela velha história. Opa, parece que o Flávio caiu aqui. Pera aí, pessoal, vamos só resgatar o Flávio. Ele saiu, deve ter caído lá alguma questão da transmissão dele. Salve, meu camarada Coelho, Roberto Coelho, está na área também. Tida Senzala, mestra Tida, salve, salve. Vamos lá, pessoal, espera só um pouquinho. Opa, aqui, Flávio. Cadê você, meu amigo? Flávio. Espera aí, gente. Problemas técnicos. Visualizar. Aqui. Adicionar, acho que é aqui, né? Espera aí, só um segundo. Ô, Claudião, Custódio. Custódio é o Cláudio. Voltou. Cheguei. Maravilha. Ah, legal. Então, maravilha. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, a questão da educação, né, da relação da escola, é isso. Eu acho que tem a própria capoeira, né, que a gente tem que pensar na capoeira como uma escola também de formação para a vida, uma formação de cidadania, independente do contexto, né? E aí é onde eu falo, muitas vezes a experiência de a capoeira em um projeto social, e é aqui a gente fala do projeto Porta Aberta, né? Às vezes é uma experiência de educação muito mais transformadora e significativa, né? Às vezes do que até o próprio ambiente da escola. Não querendo minimizar de jeito nenhum, né? Enfim, desvalorizar a questão da importância da escola, que é, claro, é muito importante para a formação do ser humano, mas a gente sabe que a escola, né, mesmo aqui no Brasil, né, tem sérios problemas também, né? Educacionais, a questão, enfim, a própria política educacional, a filosofia educacional, a própria organização da escola, uma série de questões, né, que a escola também está
em constante transformação e buscando aí possibilidade de realmente transformar. Mas a gente sabe da questão das superlotações das salas, a pouca valorização dos professores e a pouca valorização da capoeira enquanto cultura afro-brasileira, né? A gente sabe que também tem uma série de preconceitos ainda em relação à capoeira. Sim, sim, Que sim. aí é uma luta, né? Acho que é uma luta política também, que todos nós capoeiristas, principalmente, temos que lutar, que temos que, né? Enfim, enfrentar esses desafios de quebrar essas barreiras, né? Para que a capoeira adentre cada vez mais o ambiente da escola formal, pelos diversos caminhos, né? Seja através de uma atividade extracurricular, seja de um projeto, né? Enfim, a contratação de um oficineiro, aí depende muito também da política, né? Às vezes uma política municipal, uma política estadual, né? Uma política federal. Existem projetos, né, de lei tramitando lá no Senado, na Câmara dos Deputados, que estão parados há anos, né? Do reconhecimento do valor educacional da capoeira. Por que está parado? Né? Porque, na verdade, não é de interesse dos políticos. Né? Outras pautas são aprovadas tão rapidamente e a capoeira fica com esse projeto parado, que é um projeto que poderia viabilizar algumas ações mais efetivas da capoeira no ambiente escolar. O que a gente tem visto são coisas, são projetos e ações em algumas cidades, né, de uma maneira mais pontual, através de políticas municipais, que favorece essa entrada da capoeira por diversos caminhos aí, né? Seja através de parcerias com associações de capoeira, né? Agora, um outro caminho que eu acho muito legal é realmente a formação dos professores, né? Então, assim, eu vejo muito, tem um ideal também aqui dentro da própria USP, que é você ter a capoeira nos cursos de licenciatura, né? Então, você vai ter um professor nos cursos de pedagogia, né? Então, seja o professor de literatura, de português, de história, de geografia, de ciências, de matemática, ele tem uma formação também com a capoeira, porque a gente sabe que através da capoeira você pode abordar, né? Ali a gente está falando aqui, luta política, é isso aí ali, né? Porque a capoeira pode, né, viabilizar o ensino das matemáticas, da ciência, Sim. de várias áreas do conhecimento humano, mas o preconceito ainda é muito grande com a capoeira, né? Tem muita gente ainda que olha para a capoeira como uma coisa marginal, né? Uma coisa, enfim, sem muito valor. Então, acho que esse é o grande desafio, enquanto capoeirista, enquanto formador de opinião, cada um de nós aqui somos educadores, né? Quando a gente tem, eu, por exemplo, aqui na USP, quando eu tenho a oportunidade de ir dar uma oficina, dar uma palestra em outras unidades da universidade, eu tento trabalhar sempre essa perspectiva da valorização da capoeira, mostrando todo o potencial educacional da capoeira e de toda essa interdisciplinaridade. Eu acho que é por aí, não é uma tarefa fácil, né? A gente tem que ir batalhando, o mestre Adelmo aqui também é um grande guerreiro, um grande lutador, e também eu acho assim, tem muita gente hoje em dia atuando nas escolas particulares, né? Então, muitos capoeiristas que uma das principais fontes, inclusive, de trabalho, de renda, são o trabalho com as crianças em escolas particulares. Então, acho que talvez seja até primeiro pelo caminho das escolas particulares, para que realmente, né, surjam políticas de governo, né, políticas e projetos e leis governamentais que possam abrir mais espaços aí para a capoeira nesse ambiente. Então, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí, não é uma resposta fácil, né? Não existe uma receita pronta, mas é por isso que a gente tem feito aqui, né, os congressos brasileiros de capoeira e educação, estamos com a perspectiva de fazer um congresso internacional no ano que vem, né? Então, é para a gente continuar discutindo e, a partir da experiência de cada um, a gente ir buscando esses caminhos, tá certo? Então, E vamos lá, outra vamos ver coisa outras também, perguntas. outra Fala. coisa também, Vinícius, a questão também é que você chamou a atenção para uma coisa muito importante. Bom, eu fico fora há muito tempo, né? Fora do Brasil, né? Mas esse período eu fiquei mais ou menos quase um ano ou um ano do Brasil para me recuperar de uma lesão no tendão, uma ruptura, na verdade, e eu pude notar que a capoeira, em alguns espaços, a escola particular, sobretudo na classe média, ela está encontrando um espaço muito grande. Falando do Rio de Janeiro, né, com experiência, por exemplo, do Ferradura. A gente vê as pessoas da classe média que sacam quais são os benefícios da capoeira, né, e a capoeira entrando nessas escolas e
paralelamente, nas comunidades, a capoeira está perdendo espaço. A gente encontra pessoas que utilizam, que fazem aula de capoeira, que dão aula de capoeira, desculpe, por exemplo, como meu mestre lá em São Gonçalo, né, os alunos, os filhos deles que são formados, mestre, contramestre, e eles oferecem aula, e às vezes de graça, e não existe aluno. Né? Os jovens, adolescentes não querem fazer capoeira, não querem fazer uma atividade física. Claro que tem uma série de problemas que a gente tem que refletir também, né? A questão das tecnologias, né? Do uso excessivo das tecnologias, mas também de um ponto muito importante que eu acredito, é preciso que a gente sensibilize a comunidade. Não adianta mais só colocar um cartaz, aulas de capoeira gratuita. É importante que a comunidade conheça quais são os benefícios físicos, psicológicos, psíquicos da capoeira. Então é importante que os capoeiristas ajam em rede para sensibilizar a comunidade, seja através da internet, seja através do panfleto, seja através da reunião, de reuniões e associações de moradores. É importante que a comunidade se reaproprie novamente da capoeira, porque isso também ajuda a reduzir a discriminação, porque existe também a discriminação dentro da comunidade. Sobretudo hoje, acho que o Buda conhece muito bem isso, a questão do tráfico de drogas, sobretudo no Rio de Janeiro, onde você não, né, as tradições afro-brasileiras estão sendo expulsas, né? Daqui a pouco eles vão começar a olhar diferente, né, para o capoeirista. Eu visitei o Buda lá na Maré, né, e eu fui todo de branco, e alguém me falou, opa, você veio todo de branco aqui, o pessoal não está deixando entrar de branco, tal, não sei o quê, e aí? Então é importante realmente que a gente tenha um diálogo aberto, não só para capoeira, porque às vezes, enquanto capoeirista, a gente pensa só na comunidade da capoeira, né? E não, o capoeirista, na verdade, ele chega a mestre, ele é reconhecido pela comunidade que ele está inserido, e não é só a comunidade da capoeira, porque pode 1000 mestres chamar você de mestre, mas se a comunidade onde você trabalha não te reconhece como tal, você não é mestre. Você tem que ser mestre para a sua comunidade, para a comunidade que você está a serviço. Então, acho que é importante ter esse trabalho, falando de termos práticos, né? Claro que a gente tem que fazer todo esse trabalho junto aos deputados, né? Que eles que fazem as leis, tem que ter uma pressão, sim. A gente tem que ir para a rua, sim, porque o capoeirista, ele às vezes ele fica só dentro do seu espaço, né? Só na sua escola. Ele só faz reuniões, mas tem que ir para a rua também, né? Então tem que fazer essa pressão nos deputados, né? Tem que fazer a pressão, né, nas ruas, mostrar realmente que a capoeira não é só folclore, não é só cultura, é muito mais do que isso. E fazer esse trabalho, sim, de sensibilização, de informação. Opa, Flavião, tá cortando. Vamos esperar um pouquinho. Parece que está cortando um pouco a conexão do Flávio. Muito legal, pessoal. Vamos esperar um pouco. Estou vendo o Roxinho, está fazendo vários comentários interessantes aqui. Parece que o Flávio caiu de novo. Mestre Adelma, capoeira é o primeiro partido do Brasil. Pois é, mestre. Precisamos batalhar muito. Deixa eu tentar trazer o Flávio de volta aqui, só um segundo. Vamos lá, vamos esperar, vamos esperar. Aí, voltando. Alô, alô! Oi, oi. Tá cortando aí, né? Voltei. Outro dia eu também fiz Mas uma live. Sim, vai lá, vai lá. o Vinícius falou que eu caí, não caí não, eu escorreguei. Saiu de rolê, né? Já tá de pé de novo. Com certeza, entendeu?
Sim, não, muito legal. Então, tava falando que a gente precisa sim, fazer essa sensibilização, olhar para a comunidade como uma parceira que a gente precisa realmente chamar para uma conversa, para um diálogo e falar, olha, capoeira pode beneficiar seu filho nisso, 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 mas realmente oferecer informações, né, informações concretas. A capoeira pode ajudar seu filho a desenvolver as suas qualidades, a parte afetiva, enfim. E que a comunidade compreenda que a capoeira é muito além do folclore, porque o folclore, a folclorização acabou tirando um pouco desse potencial, dessa força política da capoeira e do capoeirista, né? Reduziu sim. muito, né? O Flávio, inclusive, o Mestre Roxinho estava comentando, né? Estão tendo vários comentários legais aqui, interessantes. Acho que é importante a galera também dar Grande uma Roxinho. revisada geral. Mestre Roxinho, obrigado aí, viu, Mestre Roxinho? Trazendo várias contribuições. Depois eu até gostaria de tentar marcar um bate-papo com o senhor aqui. Então, está até me ocorrendo a partir de uma das falas dele aqui, né? Ele falando, ó, aqui na Austrália, né? O Mestre Roxinho tem um trabalho incrível lá na Austrália. Atendemos 21 escolas públicas com o projeto Bantu, né? Bantu. E eu acho que, de repente, também é uma das possibilidades de atuação aí, né, dessa rede, né, do Gingando, porque, na verdade, é isso. Quando a gente está lá nas comunidades, você sempre tem a possibilidade de atuar dentro de um ambiente escolar, né? Às vezes não como uma atividade curricular, mas como uma atividade extracurricular, de contraturno, né? Eu acho que o ambiente da escola também é um ambiente, né, que possibilita o desenvolvimento de uma atividade, um projeto social, né, uma ação social dentro, usando o equipamento da escola, que é um equipamento público, né? E mesmo aqui no projeto Porta Aberta, do Capão Redondo, em algum momento a gente pensou nessa possibilidade, né, de desenvolver um projeto não só no Parque Santo Dias, né, que também é um equipamento público, né, da prefeitura, mas fazer um desdobramento do projeto dentro de uma escola. Até a gente teve uma aceitação, uma possibilidade, depois isso não foi para frente. Mas eu acho que seria outro caminho também, né, de você desenvolver um projeto social com pelo menos algum tipo de ação mais forte no ambiente da escola, e a partir daí você entendo essas trocas, né, com o ambiente escolar, né, ele, trazendo até aquele conceito que a gente sempre fala, né, que é a capoeira da escola, né. Eu acho que o grande desafio é como a capoeira vai influenciar o ambiente escolar, né? As outras disciplinas, os outros professores, né? Os alunos, a comunidade escolar como um todo. Então, eu acho que pensar, sim, em ações dentro da escola é importante, né? Seja de maneira É, curricular, mas talvez até extracurricularmente. E aí é isso, de repente, isso como o mestre Roxinho está citando, é um projeto, de repente tem um financiamento, né? Tem a possibilidade de você viabilizar aí uma remuneração para educadores que possam estar atuando em parceria com a escola, mas numa perspectiva, né, de uma pedagogia transformadora, que eu acho que é esse diferencial que a capoeira pode nos trazer, enquanto uma pedagogia de transformação, uma pedagogia social, e aí, né, usando esses parâmetros da tecnologia social, da capoeira e tudo isso. Eu acho que esse caminho é. talvez seja um caminho mais imediato, né, menos burocrático, que vai depender menos da vontade ou da má vontade, muitas vezes, de políticos encaminharem leis ou não, e a gente tem que buscar Claro. também essas estratégias, né? A gente tem que E ser... o Né? Vinícius, Fala, aí Fábio. só pegando esse gancho rapidinho, só para não esquecer, porque a memória já não é mais a mesma, Não, depois de tranquilo. 8 anos de Haiti, o mestre Roxinho é um exemplo muito, muito, muito claro, né, dessa capacidade da capoeira estar nas escolas, né, com o projeto dele lá na Austrália, com o Jaime também, né, discípulo dele nas Filipinas. E aí, inclusive, a gente usa, né, o projeto dele como exemplo quando a gente fala de coisas que deram e estão dando certo, né? A gente usa vários projetos para falar sobre isso. A questão da mulher também, que é importante, a gente fala muito lá da iniciativa lá da Mestra Janja, lá, né? Enfim, como tantas outras. E eu acredito que, na verdade, a escola é o caminho, né? Não só para a capoeira, mas é o caminho para que a gente consiga dar uma reviravolta em tudo, seja na violência, seja nesse sistema, né? E eu acredito que o capoeirista, ele tem que ser inserido, né? É aquela história, capoeira na escola ou da escola, né? Aquele velho, né? Porque na verdade o capoeirista
a gente tem que olhar a criança que está na escola. Primeiro, a gente tem que pensar a escola como um dos últimos redutos seguros que a criança tem. Essa é a realidade, né? Lá, quando eu estive agora em São Gonçalo, lá na minha cidade, lá a gente visitou uma escola uma comunidade lá na Coruja, e a realidade é que essas crianças elas eram cercadas por violência, seja em casa, seja sobretudo na rua, dentro da própria escola, crianças afrodescendentes, elas sofriam discriminação entre elas mesmas, que, né, por ser afrodescendente, por ter afro. Então a gente tem que enxergar a escola realmente como o último reduto, um dos últimos redutos de segurança dessa criança. Então, acho que a escola realmente ela tem que olhar para essa criança não só para instruir essa criança, mas para identificar problemas que essa criança tenha, para oferecer realmente alternativas para a criança e para a família. E o capoeirista, nesse sentido, ele realmente ele é um educador porque ele tem a capacidade, por estar próximo e ter a confiança dessas crianças, ele tem essa capacidade de identificar possíveis problemas que essa criança possa estar participando. Então aí a gente começa a olhar a capoeira no sentido mais amplo. Não é só o rabo de arraia e tocar o berimbau. O capoeirista ele é um agente político que está ali para apoiar a proteção dessa criança. Então, acho que esse é o viés que está faltando para a capoeira, né? Não é somente a questão da tradição, que é importante, mas a questão é que a gente sabe que tudo que vem do preto é discriminado no Brasil. E, na verdade, muito mais do que discriminado. Na verdade, eles têm medo. Então, eles vão bloquear. E eles sabem que a capoeira e a cultura, ela ajuda a refletir e eles não querem realmente o que o povo reflita. Então, a gente tem que buscar um outro viés, um viés alternativo para que a gente consiga essa entrada. Exatamente. Até porque também a capoeira tem esse sentido de rebeldia, né? No sentido de contra algumas ordens estabelecidas aí, que passa pelo senso crítico, né? Que passa pelo fortalecimento da comunidade, que nem sempre é tão desejado pelo sistema, né? O mestre Roxinho falou também, mencionou aqui da questão da formação, né, dos educadores. Isso é fundamental, né? Realmente o capoeirista ser, antes de tudo, um educador, né? Um educador social, um educador onde ele estiver, na verdade, né? Seja na escola, seja na comunidade, seja na universidade, seja numa academia, no projeto. Nessa perspectiva de educação, realmente ela né, tem que ser prioritária, né, para pensar algumas questões de maneira diferente, né? Então, realmente, a formação é um ponto crucial. Concordo, né, mestre Toshio? Acho que o mestre Flávio também se pode complementar, e é por isso que a gente tem que fortalecer essas ações de educação, né? Eu acho que a troca de ideias, a reflexão, abrir a mente, né? Infelizmente, ainda existe uma parcela, né, a gente sente, às vezes, na capoeira, com a mente um pouco fechada, né? Só olha, às vezes, numa direção e acha que aquilo é a única realidade. Então, acho que essa troca de ideias, esse arejamento, né, das ideias, das percepções, e muitas vezes ideias que são, não, né, às vezes, contrárias à sua, né, mas, enfim, o debate, acho que uma forma da gente enriquecer e potencializar realmente as nossas ações e os nossos projetos, né? Exato. Eu acho que tem mais perguntas aí, ó. O Berg, que é um grande camarada também, que faz um projeto muito legal aqui no centro de São Paulo, né, com crianças também, de ocupações, né, em prédios aqui no centro de São Paulo, né, uma grande figura, uma grande pessoa aqui, um grande educador também que tem acompanhado os nossos trabalhos na parceria. Ele coloca assim, ó, nos projetos sociais voltados para crianças, como envolver os pais nesse processo? As crianças ficam frustradas com a ausência dos pais nos batizados e eventos, né? O que a gente pode falar aí para o Berg, Flávio? O que você diria? A questão, na verdade, né, a família é sempre um grande desafio, até para a própria escola, né, porque muitos pais eles não participam, na verdade, né, da vida da criança na escola, né, eles têm realmente uma dificuldade, a escola tem uma dificuldade grande para atrair os pais para que eles acompanhem os filhos. Eu, na verdade, eu sempre sou do ponto que quanto mais informação, melhor. Então, eu acredito que, por exemplo, no Haiti, nós tínhamos uma pessoa que a gente chamava de mamãe, que era
ela tinha 50 e acho que tinha 54 anos quando ela começou a capoeira com a gente, logo depois do terremoto, e a gente era a nossa pessoa que visitava a comunidade, né, que falava o que é a capoeira, para que serve, quais são os benefícios. E a gente começou a selecionar algumas mães, porque na verdade a mãe é o grande poder da humanidade, né, o feminino, e essas mães eram as pessoas que falavam da capoeira na comunidade. Né, porque uma coisa é eu falar, mestre Saudade está falando da capoeira, outra coisa é uma mãe falar, meu filho faz a capoeira desde pequeno, já né, mostrar os benefícios. Então, a gente tinha esse grupo de mães para falar com mães, na verdade, né? Porque, na verdade, é o que faz a diferença, né? A gente fala de pais, mas, na verdade, são mães, né? Porque, muitas das vezes, são as mães que participam mais. Então, acho que essa é uma estratégia, né? E o importante é a informação. Não dá para ficar dentro da academia somente. Não dá para esperar somente a família vir até a academia nos eventos. Esse contato ele tem que ser diário. O educador de capoeira ele tem que sair na rua, ele tem que ver e ele... Não, sem dúvida, concordo. Eu, né, até me citaria também o exemplo lá do projeto Porta Aberta, né? A gente também, como você falou, tem uma rede de mães, né, principalmente, que apoiam, né? Porque é um pouco essa ideia de que, olha, o projeto acontece, né, na maioria das vezes de maneira voluntária, a gente está lá como educador, né? Mas a gente precisa do apoio da família, o apoio dos pais, das mães, né, no sentido de potencializar as ações que ali acontecem. Né? Então, eu acho que é Exato, um trabalho exato. de sensibilização também. A gente sabe, claro, cada lugar é um lugar, cada realidade é uma realidade, mas aí é um projeto de sensibilização, né? E aí a conversa eu acho que é sempre o melhor mecanismo. Dizer, olha, é importante que as mães estejam presentes, os pais estejam presentes, no dia a dia da aula, né? Enfim, porque na verdade é aquilo que o Mestre Gladys sempre fala, né? O trinômio educador, educando e família. Então, a família presente potencializa muito, né, todo o processo educacional e transformador que eu acho que, né, que o projeto da capoeira vai construir. Né? E realmente lá no Capão Redondo, né, e aí, mais uma vez, dando muito mérito para a Elaine também, ela tem conseguido mobilizar muitos pais. E quando a gente faz assim alguns eventos, né, como você falou, em algumas ocasiões especiais, então as mães também vêm, contribuem, que a gente faz aquele lanche coletivo no final, elas têm a maior satisfação de trazer contribuições. É aquele momento ali gostoso, sabe, de compartilhar um Sim, lanche, sim. né? Aquela coisa coletiva, né, de comer todo mundo junto numa mesa. Eu acho que são momentos como esse que a gente vai, né, enfim, fortalecendo essa possibilidade aí, Berg. Mas a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que tem pais também que às vezes querem simplesmente largar a criança lá e não aparecer nunca, né? E é isso, mas sempre vão ter aqueles que de alguma maneira vão apoiar também. Bom, tem E mais o uma fala aqui. Vinícius, só para concluir só essa parte da questão dos pais, na Gingando pela Paz, assim que a gente chegou no Haiti, a gente teve que sair fora da caixa, né? E não pensar como capoeirista, né? Mas pensar com um outro olhar, né? Um outro viés. E a gente desenvolveu a nossa metodologia. Então, a nossa metodologia, na verdade, a nossa estratégia de proteção da criança, ela está baseada na capoeira, na família, que é a comunidade, e a comunidade, que a comunidade, na verdade, são escolas, clubes, igreja, né? Realmente toda instituição que está na comunidade e que pode contribuir de alguma forma para fortalecer essa proteção da criança. E pensando na família também, quando a gente fala em projeto de capoeira, né? Quando a gente não fala de grupo, aula, simples aulas de capoeira, a gente tem essa responsabilidade também de compreender o que se passa na casa dessa criança, né? Se ela tem pai, se ela tem mãe, né? De tentar com a família. Por exemplo, no Haiti, a gente realiza todo mês encontros com os pais, com as famílias, a gente ouve essas famílias. E, de certa forma, a gente tenta também apoiar essa família em algumas coisas. Quando a gente é um projeto, às vezes a gente tem acesso a coisas que a família não tem.
entende? Ou cesta básica, enfim, acho que uma série de coisas que a gente pode se organizar e realmente ajudar essa família. Porque a capoeira, na verdade, dentro da comunidade, ela é mais um elemento. Na verdade, ela ajuda realmente a restaurar esse sentimento de comunidade, de coletividade, de participação, de amizade. Então, eu acho que a capoeira também tem essa questão também, tem que estar aberta, né? Ela tem que entender a comunidade, estar presente na comunidade, fazer parte da comunidade. Sim. Vamos embora Ó, passar para outra pergunta. é só comentar, o mestre Roxinho fez um comentário aqui, ó. Tem diversas formas de incluir os pais na atividade. O educador pode ter ciclos de visitas à família e também, por exemplo, levar perguntas para casa sobre o contexto histórico que pode ser feito com a família, né? Exato, Deixa eu ver exato. se mais alguma... Tem que envolver a família. Acho que é aí usar também a criatividade, pensar em estratégias, né, inovadoras Exato. para promover isso. Teve uma E pergunta ouvir, aqui né? sobre... Hã? E ouvir, E sem ouvir a dúvida, né? família. E apoiar, muitas vezes, né? Enfim, a gente sabe que tem famílias em situações muito difíceis, né? Exato, Estruturalmente exato. falando, problemas sérios e até às vezes intervir em situações extremas, né? Sim, sim. Porque a gente sabe que às vezes tem violência doméstica, né? Tem uma série Sim, de sim. questões aí nas comunidades que às vezes a gente vai lidar com isso né? E ter que Com ajudar de alguma certeza. forma. Com Bom, a certeza. Dourada fez um comentário aqui, ó. Tem gente que fala que a capoeira não pode educar, que só pode reeducar. E só pode reeducar se as pessoas estão abertas para se abrir, né? Pode comentar sobre suas opiniões, experiências com esse tema, né? Eu acho que ela está voltando na questão da educação, do educar, do reeducar, né? Questão de estar aberto ou não estar aberto para a educação, né? Quer comentar aí, Flávio, um pouco, enquanto eu vou visualizando aqui os novos comentários. Na verdade, eu acredito que a gente está sempre se reeducando, né? Que a gente está sempre em movimento, a gente está sempre aprendendo coisas novas. A capoeira está se reeducando sempre, né? Então, e claro que se reeducar, ela parte do princípio que a pessoa está disposta a receber novas informações e disposta a realmente a se questionar. Eu, por exemplo, estou me reeducando o tempo todo, sobretudo as crianças me reeducam, na verdade, o tempo todo, né? Porque eu estou aberto, posso estar errado de várias formas, pensar que o caminho é correto e não é. Então a gente está sempre se reeducando, né? E a capoeira, na verdade, ela está ali. E vai depender da pessoa abrir a mente ou não. Uma pessoa pode estar na capoeira, mas está com a mente fechada, como a gente vê muitos por aí. Não se reeduca nunca. Mas é claro que a gente dá oportunidade para que essas pessoas se reeducam, né? Mas acho que é um processo de reeducação constante. E até fazendo gancho com a fala anterior, né? Eu acho que muitas vezes a gente está educando, seja numa escola, num projeto, os jovens, as crianças, mas você também tem que educar os pais, né? Educar e reeducar os Sim, pais, né? E às vezes eles sim, vêm com uma série sim, de vícios de comportamento, de crenças, de postura. Você vai ter que fazer um trabalho de educação com sim, os pais sim, e a própria comunidade, né? Seja a comunidade de uma escola, seja a comunidade de um bairro, você vai ter, às vezes, um líder religioso com o qual você vai ter que fazer uma interlocução, explicar o que é a capoeira, quais são as perspectivas da capoeira, seja o administrador do parque, por exemplo, que você atua. Então, o tempo sim, todo a sim. educação é um processo político, né? E dialógico que a gente está É. o tempo todo desenvolvendo. Teve um comentário aqui E do mestre um Adel. gancho, Vinícius, só para completar rapidinho, dá licença, mestre Não, Adelmo. vai. Olha como é importante a questão da capoeira. No Haiti, a sociedade bom, não todos, né, mas uma camada da sociedade, eles têm uma educação muito rígida com as crianças. Eles batem, né, essa questão de ajoelhar no milho, essas questões mesmo que a gente via no século XIX, mesmo que é uma tortura, que na verdade é uma tortura, né? Colocar uma criança ajoelhada para você bater, porque ela tirou uma nota ruim na escola. E a gente começou a fazer um processo para falar justamente isso, informando os pais, devagar, conta-gotas, né? Porque tem muita coisa que tá muito, virou tradição, e nem toda tradição é correta, né? E a gente falava, sobretudo, dos processos de desenvolvimento da criança, porque um dos grandes problemas que eu vi foi que os pais acham que criança é criança.
Só que criança não é criança. Criança, ela é criança em várias etapas, como a gente vê o processo de desenvolvimento da criança, né? Cada etapa, cada idade exige uma forma de falar, as informações. Então a gente começou também a mostrar para os pais quem era o filho dele, né? Que o filho dele, na verdade, estava em transformação. O que que ele necessitava em cada etapa da vida dele, né? Nós dividíamos nosso trabalho lá, né, de acordo com as etapas de desenvolvimento da criança, e impressionante que os pais ficavam impressionados, porque eles não entendiam, Sim, eles viam a criança dele como se fosse aquele que ele tinha que moldar da forma que ele achava o certo, e o certo para ele era batendo, né? Então, com pois é. isso, a gente conseguiu ter realmente um avanço muito grande nessa visão dos pais com relação a seus filhos. Então, acho que é importante, e aí é o papel que a capoeira também tem realmente, né, nesse jogo, né, desse apoio a essas famílias. Sim. Não, maravilha. Ó, mestra Ana Sabiá aqui presente, César Ladeia, muita gente bacana Salve, aqui. mestra Ana Sabiá! Um abraço aí para o mestre Ramos. Vamos lá, olha só, vamos dar uma acelerada aqui, né? Porque daqui a pouco vamos estabelecer um limite aí de 2 horas para esse bate-papo. Só porque depois também tem uma. Ó, Vambora! também a Renata, a mestra Renata Martiello está aqui com a gente. Salve, mestra Renata. Muito bom tê-la Salve, por aqui. mestre Renata! Eu vou ler então. Renatinha! Vou ler aqui as 2 falas, né, da mestra Renata, acho que a gente pode já ir, muito interessante. Então ela falou, boa noite, queridos. Saudade, fale um pouco das qualidades necessárias para aqueles que pretendem trabalhar com projetos sociais. Já vou emendar a segunda fala dela aqui. Como os valores civilizatórios africanos se fazem presentes nas aulas. Valores como comunidade, espiritualidade, ancestralidade, né? Então vamos lá, vamos fazer esse bate-papo aqui a partir dessa fala da mestra Renata. Pegou aí? Deu para ouvir, né? As 2 falas? Tava um pouquinho baixo, pode repetir? Então eu vou repetir. Olha só, a primeira foi assim, pedindo para que você fale, né, um pouco das qualidades necessárias Ah, para aqueles aham, que pretendem trabalhar com projetos sociais, né? E depois ela fala ok. dos valores civilizatórios africanos nas aulas, Africanos? né? Ancestralidade, musicalidade, né? Sentido de comunidade. Sim, sim. Então manda aí. Bom, olha só, na minha opinião, na verdade, né, assim, a minha experiência, né, eu acredito que para uma pessoa trabalhar com projetos sociais, ela tem que gostar de pessoas, né, ela tem que gostar das pessoas como elas são, porque em projetos sociais, por exemplo, no Haiti, a gente já trabalhou com mais de 1.000 crianças, crianças, jovens e adultos, né? E muitas das vezes a gente teve que lidar com situações de pessoas que não tinham o comportamento apropriado que nós achávamos que um capoeirista deveria ter, né? Pessoas, crianças, jovens, sobretudo, que cometiam atos que, num grupo normal, ele teria sido expulso, né? Mas quando você gosta de pessoas e você tem muito claro que o seu objetivo é contribuir, né, para que essa pessoa consiga abrir a mente dela, né? Então, a princípio de tudo, você tem que gostar de pessoas e pessoas como elas são. E você tem que gostar de ajudar as pessoas, que são pessoas que muitas das vezes não vão corresponder às suas expectativas, e muito pelo contrário, né? Às vezes não estão nem aí para a sua graduação de mestre, não estão nem aí para se você é mais velho, mas você tem que, como você gosta dessas pessoas, você tem que tentar se colocar no lugar delas. E a partir daí a gente começa realmente a construir o nosso trabalho. Então, o projeto social, primeiro, você tem que ter muito amor, porque para gostar de pessoas do jeito que ela é, só o amor mesmo, porque não tem outra coisa, né? Quando você tem que levantar para ir lá, às vezes você não tem apoio, às vezes você sabe que tem algumas crianças realmente que não valorizam o seu trabalho, mas que estão lá. Então você tem que ter muito amor para você trabalhar com projeto social. Posteriormente disso, você tem que se preparar, né? Na verdade, você tem uma série de ferramentas para que você possa compreender o que é um projeto social, né? E o que é necessário para trabalhar dentro de um projeto, né? Para tocar um projeto social. Então, são ferramentas que você precisa saber além da sua formação de capoeira.
porque somente assim você vai conseguir realmente pegar toda essa ancestralidade, esses valores que a mestra Renatinha colocou e fazer com que isso tenha um senso dentro realmente, né, de um período que pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano, pode ser de 2 anos, pode ser de 10 anos, pode ser da vida toda, né? Porque esses valores que a mestra Renatinha, ela acabou de falar, é a alma do nosso trabalho, porque ele nos remete realmente à origem. E que parece que é uma coisa do outro mundo, mas não é. Né? Resgatar o sentimento de comunidade, de cooperação, né? De troca. Né? Isso é natural, é da natureza. Se a gente olhar a natureza é assim. E a capoeira, ela é assim. Então, na medida, na medida que a gente traz esses valores para dentro de um projeto, na medida que a gente traz esses valores dentro de um projeto social, a gente está resgatando o que de mais natural existe nas tradições originais, seja na África, seja no Brasil. Né? Então, eu acho que é por aí. Maravilha. É isso aí, Flávio. Eu acho que é isso. E a perspectiva, né, de que capoeira é muito ampla, né? Acho que a gente tem que estudar muito a capoeira, né? Ou seja, Muito, muito. mais uma vez, indo além do aspecto físico, né? Estudar filosofia, Sim. a perspectiva educacional, né? Quer dizer, então, e todas as áreas do conhecimento que acabam complementando a formação aí de um educador de capoeira, né? Exato. Sim, sim. Maravilha. Bom, Flavião, é o seguinte, acho que a gente pode ir encaminhando aqui para um fechamento, né? Só porque a gente já está quase chegando aí. Ó, o mestre Roxinho também falou, é importante desvincular o projeto do grupo de capoeira, a gente comentou isso aqui também, né? Para poder abrir o horizonte pedagógico. Então, realmente, eu acho que essa ideia de que, olha, existem os grupos, né, são importantes, são células importantes, tem seu valor, tem que significado, mas a gente tem que aprender também a ir além do grupo. Né? A gente é um educador social, a gente é educador, e isso extrapola o domínio do grupo. Né? Eu acho que até para a gente conseguir dialogar, independente de bandeiras, né? Eu acho que essa é uma coisa que tem sido construída muito fortemente já nos últimos anos, e a tendência, o caminho, acho que é um pré-requisito até quase básico, né? Para que a gente avance aí em algumas questões importantes relacionadas à capoeira. Bom, Flavião, então assim, ó, vamos já caminhar para uma conclusão, uma fala final, né? Já agradecendo a todo mundo que acompanhou aqui, né? E também agradecer demais por esse momento. Acho que foi uma verdadeira aula aqui, um grande momento de aprendizado, de troca, né? São momentos como esse que realmente nos gratificam, né? Renovam as nossas energias, renovam os nossos vínculos, né? As nossas ideias e nos trazem energia, força e coragem para continuar nesse dia a dia e nessa caminhada aí, tá bom? Então vai lá, dá o seu recado final. Vinícius, antes de dar o meu recado, eu só queria mandar aí um abraço aí para a Helenice, né, que é lá, né, da banda do mestre Buiú, e um abraço aí para minha prima que está aí, que pediu para mandar um beijo para ela, né, a Carla. Não posso deixar, né, de mandar um beijo para a família, né, sobretudo nesse momento. Bom, eu só queria agradecer muito, né, a essa oportunidade, dizer que para mim foi uma felicidade muito grande aí poder estar contigo novamente, né? Sempre realmente um prazer muito grande. Dessa vez online, né? Enfim. E para mim é sempre muito, além de ser um prazer muito grande, é um aprendizado muito grande, né? Porque à medida que a gente fala do nosso trabalho e que a gente ouve o que as pessoas têm para falar, infelizmente, a gente não está numa roda física, né? Mas a gente tem essa roda virtual. É muito importante para mim ouvir o que as pessoas têm a falar, sobretudo pessoas que têm uma experiência já bem maior e fazem trabalhos bem mais fantásticos do que o nosso. Exemplo aí, Mestre Roxinho, Mestre Gladson, enfim, Mestre Adelmo, e são pessoas que vieram antes da gente, né? Mestre Renatinha, né? Enfim, Mestre Ramos. Então, são pessoas que, na verdade, a gente só tenta fazer um pouquinho, né, do que eles fazem e do que eles já fizeram, né? E para mim é uma felicidade muito grande de poder falar do nosso trabalho, porque enquanto eu falo, eu estou pensando, eu estou refletindo, eu estou realmente pensando em outras possibilidades, eu estou tentando
olhar lá na frente e pensar a capoeira realmente como uma tecnologia social que está à disposição e a serviço da humanidade. Eu acho que quando a gente conseguir realmente aí atravessar esse paradigma que nós temos aí de como a capoeira será, porque o que a capoeira foi, já foi, a gente já conhece e ninguém pode tirar o que a capoeira foi, né? Com todas as discriminações, com todas os problemas, né? E as perseguições, ninguém tira a grandeza do que a capoeira foi e ninguém pode tirar a grandeza do que a capoeira é. Mas o que a capoeira vai ser depende da gente, né? Depende de cada um de nós. Então, como é que a gente vai realmente atravessar todo esse paradigma para saber aonde a capoeira vai e aonde nós vamos? Então, cada bate-papo, né, cada encontro, eu tento sempre repensar, me reeducar, reaprender, para pensar realmente para que caminho nós podemos ir com a Gingando pela Paz. E quando eu falo Gingando pela Paz, somos todos nós, é a grande roda da vida, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez a você, ao mestre Gladson, o trabalho que você desenvolve aí, que é super inspirador. Agradecer a todos os mestres e mestras que estão aí nos acompanhando. Frisar também que o Mestre Roxinho realiza esse grande evento aí, o Ginga Socioeducativa, que eu tive o prazer de participar, né? E outros que estão desenvolvendo grandes trabalhos. Então, só agradecer aí por essa oportunidade, dizer que eu estou muito feliz e que vocês são todos bem-vindos para conhecer nosso trabalho mais de perto, sobretudo as mulheres, porque eu acho que é importante, crucial a participação da mulher na capoeira, sobretudo nesse momento que a gente está pensando para o futuro da capoeira, seja nas escolas, seja na comunidade, realmente colocando em prática o potencial que ela tem. Maravilha, meu querido, sem palavras, né? Foi realmente muito especial esse momento aqui. Agradecer mais uma vez a todos. Gratidão, mestre Roxinha. Vou te dar um alô aí para a gente bater um papo. E eu acho que é isso, né? Acho que a gente está no caminho certo, né? Eu acho que a gente precisa se manter unido, né? Se manter forte, se manter em contato, para que um vá inspirando o outro, né? Para que a gente vá se fortalecendo e sigamos adiante, né? Realizando, construindo e transformando aí todo o nosso entorno, tá bom? Então, É isso sem aí. palavras, gratidão, pessoal. Vamos continuar, né, seja virtualmente agora, nessa situação aí de coronavírus, mas também presencialmente, né? Acho que é uma missão, né? A gente tem que encarar também essa ideia da capoeira enquanto educação, enquanto transformação, como uma missão, como um ideal. E o gratificante é isso, que existem muitas pessoas de grande valor, né, de grande inspiração, que estão no mesmo caminho. E aquela história, né? Ubuntu, vamos junto, que a gente é mais forte, porque se eu sou, é porque nós somos. Flavião, fica É com isso Deus, aí. meu querido. Forte abraço, abraço a todos. Gratidão. Abração. A gente vai tentar salvar esse bate-papo e depois publicar lá no YouTube. E vamos que vamos. Maravilha. Vamos acompanhando aí, que tem coisas boas por aí. Tá bom? Abraço, meu amigo. Boa noite pra você. E cuidem-se, né? Porque hoje, mais do que nunca, o importante é se cuidar e cuidar do outro e ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí. Vamos que vamos. Valeu! Valeu!